Há mais de 100 anos foi dado um conselho aos membros da Igreja de Deus que todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionários de Cristo, envolvendo a família, a comunidade e a própria igreja. E sendo essa a recomendação, a União Noroeste Brasileira tomou como centro de suas ações evangelísticas o projeto Restaurando o Altar. A família foi estabelecida por criação divina como a instituição humana fundamental. Por isso, ter famílias comprometidas na realização do culto familiar, envolvidas em oração intercessora e empenhadas na comunhão diária com Deus, é o que propõe a restauração do altar na família. Para que essa realidade se cumpra, o programa sugere que os lares se reúnam em um culto familiar curto, porém espiritual, com música, oração e estudo da Bíblia. O culto familiar é uma ocasião em que podemos conversar com Deus e aprender a ouvir a sua voz em meio à correria do dia a dia. É importante também que haja participação na jornada espiritual, firmando compromisso pessoal e diário com Deus, reservando 1 hora de cada dia na presença dele. Essas iniciativas têm o papel de consolidar o preparo individual de cada membro para que o altar na família seja restaurado. E por isso, propomos algumas datas especiais para que juntos possamos reavivar e reformar os nossos lares. É importante consultar o calendário da igreja local para que as famílias pastorais deem início à oração intercessora pelo Seminário de Enriquecimento Espiritual. Assim como os discípulos de Cristo passaram 10 dias em oração, humilhação e intercessão pela família humana, os pastores com suas famílias começarão uma intensa jornada de 10 dias em favor dos lares adventistas. Logo após esses 10 dias, ocorrerá o lançamento do Seminário de Enriquecimento Espiritual para as famílias, cujo tema será Permanecei em mim. A intenção é ter cada família adventista orando por 5 famílias não adventistas. E, enfim, a igreja local deverá se reunir para marcar o Grande Pentecostes, resultado desses 40 dias de jornada espiritual, mais 10 dias de oração da família pastoral intercedendo pelos lares em um culto especial, dando a oportunidade dos participantes testemunharem como Deus agiu ao longo desse período. Assim como no lar, a igreja é a casa onde Deus habita, e nela também há necessidade de restauração. As reuniões devem ser interessantes e atraentes, as orações não podem ser longas nem os discursos cansativos. O culto precisa ser agradável a Deus. Por isso, toda a igreja deve preparar obreiros cristãos e seus membros devem ser instruídos a ensinar a Bíblia, dirigir escola sabatina e promover cursos de saúde, culinária saudável, entre outros serviços de auxílio cristão. Tão importante quanto a dedicação com quem conhecemos é também o cuidado com os demais membros da sociedade. Senhora, posso ajudá-la a atravessar? E envolver a comunidade na participação de projetos sociais faz parte dessa proposta. O que também colabora para a restauração desse altar é dar o testemunho de Jesus através da promoção de ações evangelísticas. Um convite acolhedor faz toda a diferença. Chame seus amigos e vizinhos para uma reunião de pequeno grupo na sua casa. Duplas missionárias e evangelismo público entram com grande força para atender o nosso próximo. Ações como classes bíblicas e oração intercessora são mais algumas frentes para restaurar o altar na comunidade. A AMA está comprometida com o projeto Restaurando o Altar. A Associação Amazônia Ocidental está completamente comprometida com a restauração do altar em seu território. Em sua esfera de ação, o Hospital Adventista de Manaus está comprometido com o projeto Restaurando o Altar. Restaurando o Altar. Nós da Associação Central Amazonas também estamos comprometidos com esse projeto. A Associação Sul de Rondônia também está comprometida com o projeto Restaurando o Altar. Estamos juntos na família, na igreja e na comunidade. Restaurando o Altar. Conforme você percebeu, todos nós estamos empenhados na proposta de restaurar o altar.
E 3 pontos importantes. Primeiro, na família, através do culto familiar e da jornada espiritual, passando 1 hora de cada dia na presença de Deus. O segundo ponto, restaurando o altar na igreja, através de um culto inspirador e também de capacitação permanente. Porque se nós capacitamos a liderança e os membros em geral, seguramente nós vamos ter um culto inspirador. O terceiro ponto é restaurando o altar na comunidade, através das frentes missionárias e também de ação social. Com isso, a igreja se tornará mais visível, atraente e desejável na comunidade. Você e sua família precisam participar deste grande propósito que temos de restaurar o altar.